Bom dia, meus irmãos do Ministério de Intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nosso coordenador, ele me pediu para poder a gente gravar um vídeo e falar um pouco sobre as virtudes do intercessor, né? Eu acho que nesse período que nós estamos passando, de pandemia, de realidades, eu acho que isso aí veio bem a calhar no coração de Deus e o coordenador se manifestou nesse sentido, né? Então, eu queria conversar com vocês hoje a respeito dessas virtudes em que o intercessor ele deve ter como requisitos na sua vida, né? Então, antes de tudo, eu queria dizer para vocês o que são essas virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então, de acordo com o magistério da Igreja, as virtudes teologais, elas têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. Então, elas vêm de Deus, elas têm a origem em Deus. Não é algo em que nós temos como característica própria, não é algo que nós temos como uma performance a ser buscada, e sim uma graça de Deus, né? Então, o intercessor, ele precisa ter muito clara a sua identidade, né? Ou seja, qual é o papel que ele desocupa, qual é o papel que ele se ocupa como intercessor, né? A falta de clareza nessa identidade, ela pode comprometer a missão do intercessor, bem como comprometer, desviá-lo facilmente dessa finalidade, distraí-lo. E isso pode prejudicar no seu serviço, ou seja, o seu apostolado fica comprometido, né? Então ele precisa ter essa identidade. E para poder ele exercer bem essa identidade, o seu ministério, o seu apostolado, ele precisa colocar essas virtudes a serviço da missão. Então, são elas a fé, a caridade e a esperança. Bom, a fé, como diz na carta de São Paulo aos Hebreus, é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. A fé, ela é algo que nós podemos contemplar pelas obras, né? Nós acreditamos e depois contemplamos nas obras. Agora, a fé, ela não é aquele que vê para crer, e sim o inverso. É aquele que primeiro crê para depois contemplar. E, poxa, Roberto, isso não é fácil. Não, não é fácil, tanto é que é um dom de Deus. A fé, Deus nos precede com essa virtude para que nós possamos vivê-la e possamos identificá-la nas obras que Deus coloca. Então, a gente como intercessor, nós como intercessores, nós temos que clamar sempre a virtude da fé. Porque diante dessa fé, nós podemos acreditar numa realidade que ainda não é palpável. E acreditando nessa realidade, a gente pode se colocar em missão, se colocar em movimento, para que essa realidade se concretize de acordo com a vontade de Deus, se assim ela for. A gente pode ver na Bíblia vários exemplos de fé, né? Ou seja, aquele paralítico que foi colocado pelo telhado, né, dentro da casa onde Jesus estava para poder ser curado, né? Ou seja, a fé dele foi objeto dessa obra, desse movimento, né? Nós podemos ver também, foi pela fé que Abel ofereceu sacrifícios melhores do que Caim, colocou as primícias, porque ele acreditava que Deus assim as merecia, né? Assim seria justo para com Deus. Foi pela fé que Abraão ofertou Isaac, né? Então, tudo isso aí são objetos da fé que não são alcançáveis pelo sentido da carne. Mas a fé, em si só, ela é palpável. Por quê? Porque nós vemos atos de fé.
Nós acompanhamos, nós vivenciamos, nós experimentamos atos de fé, mas o objeto da fé, ele não é palpável. Ele se realizará, primeiro no coração de Deus, depois se concretizará. Então, o intercessor, ele é um homem de fé, que significa dizer que, embora os seus pés pisem no chão, mas ele se move no sobrenatural. Ele enxerga o mundo com os olhos da fé. E não só a fé teologal acolhida docilmente no coração, mas a fé carismática de quem também se coloca na certeza de aquilo que você pede será atendido por Deus, segundo a vontade dele, né? E o intercessor, como a gente sempre costuma dizer, ele precisa se identificar com essa vontade de Deus para que ele possa suplicar aquilo que já está no coração de Deus. Como diz aqui na primeira carta de João, se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já possuímos aqui o que havíamos pedido. Interessante, né? Vamos passar aqui para a esperança, que hoje o nosso tempinho aqui é mais curto. A esperança, aqui se a gente for para Romanos 5, que é onde São Paulo fala, ele diz o seguinte: justificados pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência, a paciência produz fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Olha que passagem esse trecho aqui, eu vou repetir. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada, ela produz a esperança. E por fim, São Paulo diz, a esperança não engana. No tempo que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia, é muito comum a gente encontrar pessoas desesperadas, né? Ou seja, sem esperança. E o desesperançoso é aquele que não espera mais. É aquele que diante de si tudo é nebuloso, tudo é inconsistente, e ele só vê morte, desolação e angústia por todo lado. O intercessor não. O intercessor, ele espera no Senhor. Às vezes, assim, é comum, né? A gente tá muito tempo em casa, né? Esses dias, aí assistindo muita notícia, muito jornal. E às vezes é necessário a gente se desligar um pouco disso aí, né? Sem julgar o que é que estão colocando nas televisões, sem entrar nesse mérito, mas a mídia ela é responsável por produzir notícias, né? E ela está produzindo notícias, dados, fatos, informações, mas isso em nada vai nos acrescentar em termos de esperança. Por quê? Porque a nossa esperança, ela tem um nome. A nossa esperança, ela é uma pessoa. A nossa esperança, ela é Jesus Cristo. Então, como diz São Paulo nas palavras, né? Se você, na tribulação, foca, né, os seus olhos na esperança, você vai ser paciente com o tempo que Deus nos permite viver. Essa paciência, ela vai provar a sua fidelidade, e a fidelidade vai gerar frutos de esperança. E essa esperança, ela não engana, porque ela vem de uma pessoa. Ela vem de uma pessoa que prometeu que seria crucificado e que ressuscitaria no terceiro dia. E que até hoje ela vem cumprindo tudo que ela disse que ia fazer. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele cumpriu tudo o que ele disse que ia acontecer e fazer. Então a nossa esperança é Ele. O intercessor, ele não pode confundir esperança com alienação.
A alienação, ela nos prejudica e nos põe em risco. Nós temos que nos cuidar, nós temos que adotar cautela, temos que seguir as orientações de distanciamento social, usar as medidas de proteção, temos que fazer isso. Mas temos que ter a certeza que isso vai passar. Isso vai passar. Tempos já passaram, outros tempos virão e esse tempo também está passando. E vai passar mais rápido do que a gente imagina. Então, essa certeza de que todas essas tribulações que são acompanhadas pela história da humanidade, elas são acompanhadas por uma grande graça que Deus derrama nesse momento. E é dessa esperança que a gente já contempla os resultados e os frutos hoje. E vamos ter certeza, como intercessores, de nos colocar como um ser de possibilidades. E essas possibilidades serem potencializadas pela graça. Para finalizar, já passei meu tempo aqui que o coordenador pediu, mas vamos falar da caridade. O intercessor, movido pela fé e pela esperança, ele se empenha ao máximo para que a vontade de Deus se concretize na vida dos outros. Lembrando que nós estamos a interceder pela humanidade, nós estamos a interceder pelas dores do mundo, nós estamos a interceder em reparação às feridas da igreja. Então, essa atividade, ela demanda de nós uma oferta. Demanda de nós uma oferta de vida, uma oferta de caridade, uma oferta de amor, que se dá através de quê? Através das armas do intercessor, vigílias de oração, jejuns, mortificações, penitências, orações, rosários, devoções. Então essas são as armas as quais nós somos municiados para nos mover nessa batalha em favor do mundo, em favor da humanidade. Uma batalha de amor, uma batalha que, agora eu me lembrei de Padre Pio, quando ele construiu o hospital, né? Ele disse para os médicos: se vocês e os remédios não tiverem juntos com o amor, nada curará os doentes. Então, ou seja, a nossa missão, ela se pauta pelo amor e pela caridade. E nessa caridade a gente se oferta a vida do mesmo jeito que o nosso Pai, né, Jesus Cristo, ele por amor, ele se ofertou até a última gota de sangue por nós. Amém? Tenha um bom dia. Hoje é 22 de abril, quarta-feira de 2020. Deus abençoe.